Olá, meus princimores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês têm observado que nos nossos últimos encontros a gente tem conversado sobre algumas datas muito importantes que a gente comemora no mês de abril. A última delas foi o dia 18, Dia do Livro, em referência a Monteiro Lobato e a sua grande contribuição para a literatura brasileira. Mas existem também outras 3 datas que são muito importantes e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa conversar. E eu estou hoje aqui para falar a respeito dessas 3 datas. O dia 19, Dia do Índio, dia 21, que é o feriado de Tiradentes, e o dia 22, que marca a chegada dos portugueses nas terras brasileiras, que ficou conhecido como o descobrimento do Brasil. O dia 19 de abril foi escolhido, houve um grande encontro de grandes lideranças indígenas para tratar, dentre outras coisas, a respeito da valorização dos povos indígenas, da sua contribuição para a formação de muitos povos, inclusive o Brasil. Parte da nossa cultura, dos nossos costumes, nós herdamos dos indígenas. Quer só um exemplo? Nós adoramos dormir em rede. Eu gosto. Vocês gostam também? Então, esse é um hábito que a gente herdou da cultura indígena. E tem muitas outras coisas que a gente tem como costume, que a gente adquiriu dessa influência dos índios na nossa cultura. Gente, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, no dia 22 de abril, com Pedro Álvares Cabral, os índios já estavam nas nossas terras. Eles foram, na verdade, os primeiros habitantes do Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles dominaram as nossas terras, tomaram as nossas riquezas e enviavam as nossas riquezas para Portugal. O Brasil não era um país livre. E por isso mesmo, muitas pessoas ficaram revoltadas em relação a isso. E uma dessas pessoas foi Tiradentes. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Ele ficou conhecido como Tiradentes porque, dentre outras coisas que ele fazia, das profissões que ele tinha, ele também era dentista. E aí, por isso, ele acabou recebendo esse, digamos, apelido de Tiradentes. Tiradentes foi um grande idealista, ele lutava muito pela liberdade do Brasil e ele juntou com outras pessoas que tinham os mesmos ideais que ele, que acreditavam nessa liberdade do Brasil. Ele não concordava que as nossas riquezas pertencessem a outro país e não ao povo daqui, mas infelizmente no meio deles tinha um traidor. Uma pessoa que fingia ser amigo dele, mas na verdade não era. Um cara chamado Joaquim Silvério. Traiu Tiradentes e aí o que aconteceu? Tiradentes foi condenado, foi enforcado no dia 21 de abril de 1792 e infelizmente ele não pôde ver o Brasil um país livre. Mas esse homem, ele deixou um grande exemplo. Ele lutou pela liberdade do nosso país e por isso mesmo essa data a gente comemora. É um feriado, é um dia que nós não vamos à escola, que muitos lugares ficam fechados em referência a esse grande idealista, a esse homem corajoso que foi Tiradentes. E agora vamos só recapitular a respeito dessas 3 datas. Vamos rever um pouquinho. Dia 19, Dia do Índio. Dia 21, Dia de Tiradentes, e o dia 22, a chegada dos portugueses nas terras brasileiras em 1500 com um navegador chamado Pedro Álvares Cabral. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. Parece um pouco difícil de entender essas datas, esses acontecimentos, mas é importante para a gente conhecer a nossa história, a história do Brasil. E agora eu deixo o meu beijo, um abraço bem carinhoso e até breve. Tchau, tchau!